Bem, agora nós vamos ver como que a gente faz análise de erros de previsão de demanda, de métodos de previsão de demanda, à mão mesmo. Nós vamos aprender como se faz os cálculos de análise de erros à mão, para que posteriormente, aí tem o próximo vídeo que vai ter para vocês também, vocês vão aprender como se faz dentro do Excel, uma ferramenta que vai facilitar bastante. Mas para você aprender a fazer no Excel, sempre é importante, é fundamental que você entenda a mecânica do cálculo e consiga fazê-lo à mão, ok? Nós vamos utilizar esse seguinte exercício. Um box de venda de produtos alimentícios do mercado municipal da cidade de Montes Claros vendeu a quantidade de feijão em quilogramas nos últimos 10 dias. Então, se nós virmos aqui demonstrados na tabela abaixo, nós vamos ter nos dias 1 a 10, nós vamos ter essa demanda, essa quantidade de vendas aqui de produtos, no caso em quilogramas. O mercado necessita prever a demanda para o 11º dia, então foram vendidos essas quantidades até esse 10º dia. O dono do mercado ele precisa saber qual a demanda prevista para o 11º dia, para ele já preparar o seu estoque, para ele já avaliar lá a quantidade de pessoas que ele vai precisar, enfim, N situações. Ele precisa saber essa demanda prevista para o próximo dia, para o 11º dia. Continuando o texto, e para isso dispõe dos métodos de média móvel simples. O método de média móvel simples é aquele que a gente simplesmente calcula a média dos últimos 3 períodos. Outro método é média móvel ponderada, e aqui na questão já deu, atribuindo peso de 0,6, 0,3, 0,1 para o último, penúltimo e antepenúltimo períodos, no caso respectivamente. Então nós vamos utilizar a média móvel ponderada, é aquela em que você utiliza coeficientes de ponderação para calcular a demanda prevista do próximo mês. Né? Nós vamos utilizar, no caso, outra fórmula de média aqui. E aí os pesos já deu aqui também, 0,6 para o último, 0,3 para o penúltimo e 0,1 para o antepenúltimo períodos. Outro método que nós temos é a média móvel com suavização exponencial simples. Que no caso é aquela que nós utilizamos, esse valor alfa, que é o nosso chamado também aí de coeficiente de suavização, em que nós utilizamos uma fórmula que é muito parecida aí com as fórmulas de relação convexa. Então tem uma relação com isso, mas na verdade aqui a lógica nós calcularmos essa demanda prevista baseado nesse valor de alfa que ele deu aqui. A fórmula nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, para saber qual método é mais adequado, então qual que é o método mais adequado? A média móvel simples, a média móvel ponderada ou a média móvel com suavização exponencial simples? Não sei. Faz-se necessário calcular a tendência de viés. Eu tenho que ver primeiro se o método ele é aprovado para esses dados que nós temos aqui. Lembra, para que o método possa ser aprovado, a tendência de viés ela tem que estar entre -4 e 4. Para que a gente consiga calcular a tendência de viés, e aqui já deu uma tabela para que a gente pudesse nos apoiar, né? Para que a gente consiga calcular esses índices de tendência de viés, nós temos que primeiro calcular o DMA. E antes de calcular o DMA, nós temos que achar o erro absoluto e o erro simples. Para achar isso aqui tudo, a gente precisa primeiro fazer a previsão de acordo com os valores de venda. Então, esse caminho inverso que eu coloquei aqui, na verdade, é o caminho que a gente vai fazer até chegar lá na nossa tendência de viés. Então, primeira coisa é saber se o método é aprovado. Nós vamos fazer um teste de previsão para os 3 métodos. No caso aqui, para a média móvel simples, depois para a média móvel ponderada e depois para a média móvel com suavização exponencial simples. Nós vamos testar os 3 e ver se algum deles é aprovado. Caso nenhum deles seja aprovado, aí não utilizo nenhum deles. Caso algum deles seja aprovado, utilize o que for aprovado. Caso todos sejam aprovados, aí eu vou dizer o que lá no final do vídeo o que você tem que fazer, ok? Então, primeira coisa aqui para a gente fazer esse teste é colocar os valores de venda aqui, beleza? Nós vamos colocar os nossos valores de venda aqui. Eu vou pedir licença apenas para empurrar esse comando para cá, essa janela, ok? E aí nós vamos colocar esses valores de venda. Então, vamos lá colocando um por um. Vou pegar o 26, coloco aqui, 23 aqui, 1, 2, até chegar no 10º. Então, vou pegar aqui, o primeiro aqui é 26, e aí você pode repetir junto com esse material que você tem aí com você. 26, segundo 23,
o terceiro 25. E aí agora eu vou pedir licença para vocês, que eu vou pausar o vídeo e já vou adiantar até a finalização desses 10 valores de venda aqui. Pois bem, agora com todos esses cálculos de valores de demanda que nós temos aqui, valores de venda, né, que nós colocamos, todos esses valores que já estão aqui nessa tabela, agora nós vamos calcular a nossa previsão. Lembrando que, para que nós possamos calcular a nossa previsão de demanda, seja qual for o método, se nós estamos utilizando a média móvel, a gente sempre utiliza a média móvel baseada nos valores dos últimos 3 períodos. Então vamos voltar àquilo que a gente costuma já ver em sala de aula, certo? Olha só, no caso, o período 1, eu consigo calcular, eu consigo calcular aqui uma previsão aqui de demanda para o período 1. Para o período 1, nós precisamos de valores de 3 períodos anteriores. Tem algum valor aqui antes do período 1? Não tem. Então, para o período 1, eu não calculo previsão de demanda. Então, eu vou deixar aqui em branco, certo? Assim como todos os seus dados também estarão em branco. Se não tem previsão, também não vai ter erro simples, nem absoluto, nem nenhum dos outros índices. Vamos lá. Para o período 2, dá para eu calcular a previsão de demanda para o período 2 utilizando a média móvel? Vamos lá, eu preciso ter 3 períodos anteriores para eu calcular a previsão aqui. Período 2, tem quantos períodos anteriores? Tem 1, só tem apenas 1, não tem. Então, precisa ter os 3. Se não tem os 3, também não dá para calcular a previsão para o período 2. Então, eu também não utilizo nenhum desses valores aqui. Para o período 3, eu consigo calcular a previsão para o período 3? Vamos lá, eu preciso ter pelo menos 3 valores de venda anteriores ao período 3. Eu tenho 1, eu tenho 2, não tenho 3, só tenho apenas 2. Então, para o período 3 também não dá para calcular. Para eu fazer a média, eu preciso ter no mínimo 3 valores. E eu utilizo sempre os 3 últimos, né? Por isso que é chamada de média móvel. Então, eu não consigo, porque isso aqui vai ficar em branco. Ok? Para o período 4 eu consigo? Vamos olhar o período 4. Para o período 4, aqui eu tenho 1, 2, 3, consigo. Aqui, a partir do período 4 eu já tenho 3 valores anteriores de venda. Então, baseado nesses 3 valores anteriores, agora sim eu consigo calcular, seja a média móvel simples, ponderada ou com suavização. Então aqui eu consigo já calcular a previsão de demanda. Então a minha previsão, a minha análise de erros vai começar a partir do período 4. O período 5 dá para fazer? Também dá, porque eu tenho 3 períodos anteriores, no caso 20, 25 e 23. São os 3 que eu vou utilizar para calcular a previsão do período 5. O período 6 eu consigo? Também consigo, que eu tenho 3, 19, 20 e 25. São os 3 anteriores ao período 6. Eu tenho 3. Apenas o 1, o 2 e o 3 que eu nunca vou conseguir. Por isso que você nunca faz essa análise de erros para os 3 primeiros dados de venda. Ok? Então, fiz isso daqui, coloquei os meus valores. Agora eu vou calcular a minha previsão. Como é que é a minha previsão? Nós vamos utilizar aqui de início, esse aqui é o método, no caso aqui da média móvel simples. O método da média móvel simples é basicamente o que? É a média, olha só, a média, e esse conceito de média eu nem vou abordar ele aqui, porque nós sabemos muito bem o que é uma média aritmética, né? Uma média aritmética de quem? Dos últimos 3 valores. Então vamos lá. Se eu for calcular a previsão para o período 4 aqui, quais valores que eu vou utilizar para fazer a previsão dele? Eu sempre os últimos 3. Então é esses 3 aqui, ó, 25, 23 e 26. Então esses 3 aqui, o valor correspondente a esses 3 períodos anteriores aqui, ó, são os que eu vou utilizar para calcular a previsão para o meu período 4, que vai estar aqui. Ok? Então, calculando aqui, eu preciso então fazer. Vamos calcular de forma bem simples e depois os outros a gente já faz direto na calculadora mesmo. Então eu preciso fazer a média entre 26, 23 e 25. Como é que faz essa média? Eu somo os 3 valores. Então 26 mais 23 mais mais
25. Dividido por quanto? Se eu tenho 3 valores, a minha divisão para achar a média é por 3. Esse conceito de média aqui eu nem vou abordar mais dessa maneira não. Você, quando estiver fazendo seu caderno, você também não precisa colocar os valores e calcular a média não. Vai direto à calculadora e já joga o valor final aqui já. Ok? Então, 26, a média é entre 26, 23 e 25. Você vem aqui na calculadora, calcula 26 mais 23 mais 25. Esse valor aqui dividido por 3 dá 24,66. Aí você pode deixar, você pode sempre abordar os dois valores, os dois números no caso, os dois números depois da vírgula, sem arredondar, sem nada, do jeito que estiver lá, tá? Então 24,66 a gente coloca aqui. Se você quiser adotar duas casas depois da vírgula, é melhor, porque aí você tem uma apuração melhor dentro do seu cálculo aqui de tendência de viés. Se você quiser deixar uma casa, no final das contas, não vai fazer diferença nenhuma não. Então fica a critério seu aí, tá? Colocar ou duas casas depois da vírgula, ou uma casa só depois da vírgula. Aqui, pelo fato de ter o espaço, para ficar mais fácil aqui para mim, eu vou adotar apenas uma casa depois da vírgula, 24,6. Quando você fizer aí no seu caderno, presta atenção, quando você fizer no seu caderno, usa duas casas depois da vírgula, tá? Mas aqui apenas para facilitar para mim, para o vídeo não ficar muito demorado, eu vou utilizar uma casa só. Então o erro aqui é 24,6. Ok? Agora, para o próximo período, o quinto, como é que eu vou calcular a média móvel simples? Eu utilizo a média dos últimos 3. Os últimos 3 aqui, antes do período 5, são 4, 3 e 2, né? Então só é esse aqui, ó, 20, 25 e 23. Por isso que é chamada de média móvel. Que você utiliza, se no anterior você utilizou 26, 23, 25, que eram os anteriores ao 4, agora são os anteriores ao 5, 23, 25 e 20. E assim nós vamos mudando esses valores correspondentes aqui, para a gente calcular a média de acordo com o período que a gente está. Okay? Então, para esses 3 aqui, nós vamos fazer a média e vamos calcular esse valor de previsão e vamos colocar aqui. Ok? Então, só voltando, vem aqui e calcula a média dos últimos 3. Agora eu vou calcular a média na calculadora e já vou dando o valor aqui de cada um, né? Vou fazer só esse daqui para a gente entender. Então a média entre 23, 25 e 20, se você fizer aí na sua calculadora, coloca aí 26, desculpa, 23 mais 25 mais 20, isso dividido por 3, 22,66, e eu vou colocar aqui 22,6. Você está vendo que os valores de venda aqui deram 20, olha só, no período 4, deram 20, mas quanto que se eu fosse calcular a previsão para esse período 4, quanto que daria essa previsão? 24,5, sobrou, né? Você vê que a previsão, os valores de venda aqui deram 19, mas se eu fosse prever, eu me prepararia para 22, também deu assim, mas percebe que tem uma variação. Essa variação hora é maior, no caso aqui essa variação aqui, ela foi de 4,6 unidades, né? Essa aqui já foi de 3,6 unidades, então ela varia. Essa variação é que vai me definir aqui o meu erro simples. Primeiro eu vou calcular a previsão de todos aqui, para a gente já seguir no mesmo ritmo. E aí eu já vou calcular tudo de uma vez, já vou colocar o resultado aqui, tá? Pois bem, aqui então colocamos todos os valores de previsão, utilizando a média móvel simples. Agora vamos calcular o nosso erro de previsão. O erro é o que? Erro, que a gente lembra da fórmula de erro lá, né? No caso, erro de previsão é igual a minha demanda, os meus valores de venda que eu tenho, menos a minha previsão. Então, o meu erro simples aqui, no caso, a minha demanda menos minha previsão. A demanda menos previsão, simplesmente é calcular o valor que eu tenho de demanda menos o valor que foi previsto aqui. Então, 20 menos 24,6, o valor vai dar menos 4,6. Ok? E assim vai calculando. Menos 4,6. 19 menos 22,6
dá menos 3,6. Só voltar aqui, menos 3,6. E assim vai fazendo esse mesmo cálculo para os demais. Vamos avançar para os demais. Continuando, nós já temos todos os valores de erro simples, agora vamos para o erro absoluto. O que é o erro absoluto? Vou colocar só para a gente lembrar da fórmula aqui. Erro absoluto é o módulo, ou seja, o valor absoluto aqui do meu erro simples. Simplesmente isso, é pegar o módulo desse valor. Qual é o módulo de menos 4,6? É 4,6. Simplesmente isso, só tirando o sinal. Qual o módulo de menos 3,6? É 3,6. O valor absoluto. Qual o módulo de 0,6? É 0,6. Eu só desconsidero o sinal, se é positivo ou negativo. Para mim não importa quando eu calculo o módulo. E assim eu vou calculando dos demais. Pois bem, já temos todos os valores aqui de erro absoluto. Agora vamos para o desvio médio absoluto. O que é o desvio médio absoluto? Desvio médio absoluto é igual ao meu somatório aqui. Vou tentar fazer o símbolo de somatório. Opa, deu certo. É o somatório dos meus erros absolutos dividido pelo meu valor de n. Nós temos aqui, ok? Então, o somatório acumulado dos meus erros absolutos dividido pelo valor de n que eu tenho naquele determinado período. Então, voltando aqui para o período 4, quais são os meus erros absolutos? É os somatórios absolutos dos erros absolutos até o meu período 4. Quais são os meus erros absolutos até o período 4? São esses aqui, ó. Até o período 4 eu tenho esses aqui. Porém, como os três primeiros não tem nenhum, eu só vou considerar o do próprio período 4 aqui. Então vai ser apenas 4,6. Então vai ser aqui 4. Eu vou até apagar essa parte de baixo que a gente tinha feito antes, para dar um espaço aqui só para a gente conseguir entender. Então vou fazer aqui 4. Opa, aqui. Então vou fazer, o único que eu tenho aqui até o momento é 4,6, então 4,6 dividido por quem? Pelo n daquele período. O n aqui no caso é 4, né? Então eu venho aqui e coloco 4. Mas é aí que está o pulo do gato aí. É aí que entra uma coisa que você tem que ter essa sensibilidade de fazer na hora. Para o cálculo não ficar mecânico, você tem que entender o cálculo também. Você tem que entender o que está acontecendo aqui, né? O período 4, no caso, é o nosso primeiro período de previsão. Então, o nosso DMA, para que não dê erro, para que o método ele não seja reprovado à toa, nós vamos mudar aqui, ó. Como o 4 é o primeiro que nós estamos calculando, nós vamos mudar toda essa descrição aqui, no caso do 4, e vamos colocar ele como sendo 1, que é o nosso primeiro, ok? E os outros anteriores eu desconsidero, não deixo nada, entendeu? Então, o 4 vai ser 1, e assim por diante. O 5 agora eu vou mudar para 2, tá? O 6 eu vou mudar para 3, e assim por aí vai. Nós vamos fazer isso para adequar o cálculo à ordem de previsão. A primeira previsão não é essa do período 4, então o valor que nós temos que considerar para ele é 1. A segunda previsão não é essa do período 5, o valor que nós temos que considerar para ela é 2. E assim a gente cria a mesma sequência. Assim o cálculo ele não dá erro, ok? Porque se você não faz isso, o seu cálculo acaba fazendo com que a tendência de viés ao final ela dê reprovado para o método. Então, isso aqui vai impedir que o método seja reprovado à toa, sem ter uma justificativa para que ele seja reprovado, né? Então, aqui ao invés de ser 4, a gente vai colocar, no caso, desse período aqui, o DMA desse período, né? Só relembrando, nós estamos pegando o somatório dos erros absolutos e dividindo eles por quem? Pelo valor de n. N que no caso aqui a gente ia colocar 4, mas na verdade agora é 1. Então, o somatório dos erros absolutos somou todos e dividiu por 1.
Só que o somatório de todos, como esses primeiros não tem, é só 4,6. Então é 4,6 dividido por 1. Ok? Esse valor aqui vai dar o próprio 4,6. Né? Então a gente vem e coloca 4,6 aqui. Só vou voltar para a gente tirar aquela parte dali. Certo? Então é 4,6 dividido por 1, que vai dar o próprio 4,6. E aí a gente coloca o nosso DMA aqui em 4,6. Agora vamos fazer o próximo desvio médio absoluto. O próximo desvio médio absoluto, ele vai ser como? Vamos lá, continuando aqui. Olha só, atenção. Nós vamos pegar o próximo agora do período 5, que no caso para a gente está representado como período 2, que é a segunda previsão de demanda aqui no caso. Para esse próximo período, nós vamos pegar todos os erros absolutos até o período. Então, chegou aqui, o erro absoluto até o período vai ter aqui. E dividir por quem? Pelo valor do período. Ó, no caso aqui agora, nós vamos dividir pelo valor de número 2. Nós vamos pegar então somatório de todos até esse dividido por 2. Como os três primeiros não tem, a gente não conta eles, né? A gente vai contar somente 4,6 mais quem? Mais 3,6 mais 3,6 dividido por quem? Pelo valor do período, que no caso aqui é 2. Por 2. Esse valor aqui, ele será, vamos só calcular aqui na calculadora, aqui o valor será de 4,16. Então esse 4,6 é 16, aliás, é que vai entrar aqui, ok? Só vou voltar aqui para que a gente retire essas descrições e coloque só o valor aqui. Então vamos lá, mudar de novo. Então o valor aqui foi de 4,16. O próximo desvio médio absoluto é um caso aqui do período 3. Nós vamos calcular aqui então os erros absolutos até esse período. Então os erros absolutos serão esses aqui, divididos em somar todos, dividido por quem? Dividido pelo valor que nós temos aqui, 3. Aqui eu já vou fazer direto, ok? Vou fazer direto. O valor aqui vai dar exatamente 3. Pode ser que dê uma variaçãozinha aí no que você fizer, com uma calculadora para outra, mas vai dar um valor próximo disso. Não se preocupe se der um valor diferente, dando próximo, tá ok. Agora eu vou avançar e fazer os demais. É isso que a gente vai fazer. Tendo todos os valores agora de desvio médio absoluto, que no caso são esses aqui, esses valores que nós temos aqui. Opa! Tendo todos esses valores que nós temos aqui, agora só falta calcular a tendência de viés. O que é a tendência de viés? Tendência de viés, que aqui no caso a gente utiliza o termo baseado no termo em inglês, que é TS, é o somatório, só que no caso aqui é do erro simples, tá? Que nós já colocamos lá na frente, beleza? Dividido pelo valor do DMA, do desvio médio absoluto, desvio médio absoluto daquele determinado período que a gente está calculando lá, ok? Então nós vamos fazer aqui somatório do erro simples. Então vamos pegar, nós estamos querendo o período 1 aqui, então vamos pegar todos os erros simples até o período 1. Erro simples está aqui, então todos os erros simples até o período 1 vamos encontrar nele aqui, dividido por quem? Dividido pelo desvio médio absoluto desse período, que é esse valor que nós temos aqui. Então nós vamos calcular isso daqui. Como os três primeiros não tem, é simplesmente menos 4,6 dividido por 4,6. O valor, logicamente, vai dar de menos 1. Ok?
E assim nós vamos fazendo para os demais. Perceba que para o segundo, aqui a tendência de viés vai ser o quê? Os erros absolutos até esse período, então somatório deles todos, dividido pelo valor do desvio médio absoluto desse período aqui. Então vai ser esse 4,16. Então vai ser menos 4,6 menos 3,6 dividido por 4,6. Então o valor aqui será de menos 2. E assim nós vamos fazendo para os demais. Bem, com os valores de tendência de viés já prontos, agora nós já avançamos aqui, já que encontramos todos os valores de tendência de viés, agora basta fazer a avaliação. Para fazer essa avaliação, a gente coloca isso no gráfico. Não precisa fazer um gráfico, Joab? Não precisa, porque aqui você já consegue ver que todos os valores estão entre menos 4 e 4. Sim, mas nós vamos fazer esse gráfico apenas como forma demonstrativa mesmo, apenas para a gente conseguir entender que realmente tem aí, às vezes quando a gente vai pegar muitos valores, é interessante você já pegar lá no Excel e jogar no gráfico, não tem problema nenhum, assim apenas para que a gente consiga ter uma análise visual. Então eu vou tratar aqui, vou fazer uma pequena escala aqui nessa planilhazinha que eu coloquei, vou colocar valores aqui, deixa eu só ver, 2, 3, 4, ok. Então eu vou colocar aqui alguns valores. Deixa eu pegar aqui uma reta só para a gente estabelecer aqui. Isso, perfeito. Eu vou estabelecer aqui o valor, esse aqui no caso 1, 2, 3, 4, então 4 vai estar aqui. Eu vou tratar essa linha aqui de cima como 4, ok? Deixa eu até diminuir a espessura dela aqui. Essa linha aqui de cima vai ser a linha que vai representar o 4, beleza? E essa linha aqui de baixo vai representar o menos 4. Então vou até colocar aqui isso aqui mais 4 positivo, e aqui menos 4, no caso 4 negativo, beleza? Só apagar isso daqui, não precisa mais. Então voltando aqui agora, primeiro, e aí você pode usar a escala que você quiser. E aqui é o seguinte, gente, não precisa nem usar uma escala, assim, não precisa ser perfeito aqui na hora de fazer o gráfico, não, faz da forma que, só para ficar visual mesmo, entendeu? Então o primeiro valor aqui deu menos 1, né? Então aqui é o do primeiro aqui que nós calculamos, deu menos 1, eu vou colocar menos 1 pela escala que eu defini, tá aqui mais ou menos. O segundo aqui deu menos 2, então o segundo deu menos 2, a escala vai estar aqui, mais ou menos, menos 2. Aí eu só vou fazendo esses pontinhos aqui só para eu ir me situando, tá? Segundo meu menos 2,5, então o terceiro, aliás, né? Então vai estar aqui. Se o outro aqui deu menos 3,4, né? Aqui, ó, menos 3,4. Então menos 3 está aqui, menos 3,4 um pouco mais para baixo, não precisa ser exato não. O segundo, o outro aqui próximo, menos 2,8, um pouquinho acima aqui do 3, aqui, mais ou menos aqui. O outro aqui deu menos 0,6, então menos 0,6 eu vou contar aqui para cá, então vai estar mais ou menos aqui. E o último aqui deu 0,2, então 0,2 está mais ou menos aqui. Venho e faço apenas uma ligação desses pontos, só para eu entender por onde que o meu tendência de viés não entrou. Você percebe que todos os dados eles ficam nesse intervalo entre menos 4 e 4, não tem nenhum dado que sai nem para cima nem para baixo, portanto o meu método está aprovado. Eu posso utilizar a média móvel simples nesse daqui. Beleza, eu posso utilizar a média móvel simples, mas será que eu posso utilizar a média móvel ponderada também?
Bem, talvez eu possa utilizar a média móvel ponderada também. É isso que a gente vai fazer. Eu vou apagar esses da média móvel simples que a gente fez e nós vamos fazer apenas a previsão para a média móvel ponderada e para a média móvel com suavização exponencial simples, ok? Então, vamos lá. Voltando aqui, então nós avançamos o vídeo, tiramos os valores aqui correspondentes à média móvel simples. Agora vamos calcular essa previsão de demanda baseado aqui na média móvel ponderada, ok? Pegando aqui, nós temos a nossa média móvel ponderada. Então, essa média móvel ponderada aqui. Agora, então, só vou pausar aqui para a gente colocar os valores. Então, nós vamos colocar aqui. Agora, a média móvel ponderada, como é que a gente calcula ela? A gente calcula utilizando a demanda vezes os coeficientes de ponderação. Na questão, falou que os meus coeficientes de ponderação, eles são aqui de 0,6 para o último, 0,3 para o penúltimo e 0,1 para o antepenúltimo. Nós vamos utilizar esse coeficiente de ponderação aqui nessa fórmula, né? Demanda vezes o coeficiente de ponderação para o último, demanda vezes o coeficiente de ponderação para o penúltimo e assim para o antepenúltimo. Nós vamos utilizar sempre baseado nos últimos três. Então a gente vem aqui, da mesma forma, a gente vai considerar o período 4 como primeiro, porque a gente precisa sempre dos três anteriores para a gente fazer os cálculos necessários, né? Então, 26 é quem? 26 é o meu antepenúltimo, né? Então, ele vai ser multiplicado pelo 0,1. 23 é o penúltimo, então ele vai ser multiplicado por 0,3. E 25 é o último, então ele, como é que é o mais próximo aqui, né, do próximo período, ele vai ser multiplicado por 0,6. O resultado, aí a gente vai e soma tudo, então vai ficar 26 vezes 0,1 vezes 0,1 mais 23 vezes 0,2 mais 25 vezes 0,6 e assim acho o resultado. Resultado aqui no caso vai ser de 24,5, ok? Então a previsão aqui vai ser de 24,5. Só vou apagar esses dados anteriores aqui, só copiar isso daqui para que a gente consiga utilizar depois. Aqui. Então, só apagando aqui. Aqui a gente só vai arrumar para não ficar essa bagunça toda aqui, tá? Então a previsão aqui ela é de 24,5, ok? Então 24,5 é o valor para esse. Para os outros períodos, no caso o próximo período, no caso o período 2, os três anteriores a ele são esses, então nós vamos utilizar esses aqui novamente, né? E aí a mesma coisa, 23 é o antepenúltimo, então ele vem aqui para 0,1. 25 é o penúltimo, então ele vem aqui para
0,3. E 20 é o último, né? Então eu vou multiplicar 20 aqui por 0,6. Tá uma bagunça aqui, mas é isso mesmo que vai fazer, né? Então, só retornando aqui. E é isso, a gente vai pegar 23 vezes 0,1 mais 25 vezes 0,3 mais 20 vezes 0,6. O resultado, então, será de, eu já vou colocar o resultado ali, 21,8. Para os demais é o mesmo procedimento. Então vou calcular para o 3. Quais que eu vou utilizar? Utilizar os 3 últimos. Então, esses aqui. O antepenúltimo, 25, vou multiplicar por 0,1. O penúltimo, 20, vou multiplicar por 0,3. E o último, 19, por 0,6. E assim eu vou fazer. Eu vou avançar aqui. Já vou trazer todos os valores a vocês. Vamos lá. Então aqui nós já temos todos os valores de previsão utilizando a média móvel ponderada. Então, utilizando a média móvel ponderada, nós temos aqui que os nossos valores eles são um pouco diferentes, né, daquele que nós calculamos para a média móvel simples. A forma de calcular todos os outros índices aqui, no caso erro simples, absoluto, desvio médio absoluto, tendência de viés, é a mesma forma, não muda em nada, ok? A única coisa que vai mudar de um para o outro aqui é a forma com que você calcula a sua previsão. O restante é a mesma coisa, calcula aqui até chegar na tendência de viés e faz o gráfico, para ver se o método também vai ser aprovado. Beleza? Agora nós vamos para o próximo, que é a média móvel com suavização exponencial simples. Continuando aqui então, nós vamos ver aqui que esse método aqui da média móvel com suavização exponencial simples, ele utiliza dessa fórmula aqui, que é basicamente uma fórmula de combinação meio convexa aí, né? Pensando no sentido próprio da palavra. O que ele vai pegar? Ele vai utilizar aqui, eu vou até tentar aproximar um pouco mais aqui. Isto aqui. Então como é que calcula a média móvel com suavização exponencial simples? Então eu pego o fator aqui, a constante de suavização, que é o meu alfa, vezes a minha média dos últimos 3 períodos, ok? Então, alfa vezes a demanda média dos últimos 3 meses, mais 1 menos alfa vezes a demanda do período anterior. Então, vamos ver um exemplo disso, como fica aqui, né? Eu vou fazer aqui dessa maneira, ó. Então, vamos focar nesse primeiro aqui, que é do mês de cima, que é esse valor de 20, que é do primeiro período aqui de previsão de demanda, né? Então, para fazer a previsão para esse mês aqui, como é que a gente vai fazer? Vou colocar a fórmula aqui, que aí a gente consegue estabelecer melhor. Olha só. Então, a previsão vai ser o meu alfa vezes a demanda média, no caso dos últimos 3 períodos, mais 1 menos o mesmo alfa vezes a demanda. Se eu estou calculando a demanda do período J, a demanda do período anterior é a D de J menos J aqui, opa, é de J menos 1, ok? Então,
Vamos calcular aqui então. Então vamos lá, período qual aqui? Período 1, no caso que a gente quer, né? Então, período 1 vai ficar como aqui? Alfa, quem é alfa? Alfa já deu o valor na questão, que falou que alfa vale 0,15, ok? Então, vamos fazer alfa 0,15, eu vou colocar 0,15 aqui. Já tem aqui o valor de alfa, ok? Agora, vezes quem? A demanda média dos últimos 3 períodos. Então, vou destacar esses períodos, são esses 3 aqui. Desse primeiro que eu estou calculando aqui, a demanda média dos 3 anteriores. Eu vou utilizar a média desses últimos 3, que são os 3 anteriores a esse daqui. Que média é essa? É a média móvel simples mesmo, a média simples, a média aritmética simples mesmo. Como a gente inclusive já tinha até calculado, né, em cima desse valor já, a gente já tem esses valores de média lá já, né? Quando a gente pega a média móvel simples, é o mesmo valor que aparece na previsão da média móvel simples lá, que é de 24,6, né? Então, aqui eu vou pegar a média deles, né? A média R$ 24,6, ok? Só fazer direitinho aqui. 24,6, beleza? Então essa aqui é a média. Esse valor de 24,6 entra aqui para o valor da minha média. Então aqui eu coloco 24,6. Agora continuando, mais 1 menos alfa. Alfa é 0,15, então 1 menos 0,15, eu já vou colocar o valor aqui logo, 0,85. Ok? Vezes a demanda de J-1. Se J aqui é 1, a demanda de J-1 é do período anterior. É simplesmente isso que esse J-1 está querendo dizer, é isso. É a demanda do período anterior. O período que nós estamos calculando é 20. Qual a demanda do período anterior? 25, que é de cima, né? Então essa demanda aqui, ó, de 25, ela vai entrar aqui nesse DJ-1. Então aqui a demanda do período anterior é 25, ok? Então o valor aqui da minha previsão de demanda, então essa brincadeira toda, vou pegar aqui, calculando aí na calculadora, né, normal, vai ser de 24,9. Pronto, 24,9. Esse é o valor da previsão para esse primeiro mês aqui. Então agora eu vou voltar aqui tudo, tá certo? 24,9. Vocês já viram como é que faz o desse aqui. Agora eu coloco aqui, ó, 24,9. Da mesma forma que na média simples ponderada, os 3 primeiros aqui não tem valores de nada, de nenhum desses aqui, ok? Nenhum deles, beleza? Então é só daqui para baixo mesmo. Aí basta fazer esse mesmo processo. Então o próximo aqui no caso, né? A gente vai fazer aqui agora do período 2. Do período 2 aqui agora. Para o período 2 eu vou utilizar alfa, o mesmo valor, 0,15. Vezes. Qual que é a minha demanda média? Demanda média dos últimos 3 períodos. Eu estou no período 2. Qual a demanda ou os valores de venda dos últimos 3? São esses 3 de cima, acima deles. Então 20, 25 e 23. Esses serão os valores que eu vou calcular a minha média. Minha média aqui entre esses 3, então,
vai ser, fazendo aí na calculadora, ou pegando os mesmos valores que está lá na média móvel simples, tá? 22,6. Ok? Então esse valor de 22,6 aqui, ele vai vir aqui para baixo. É ele quem vem aqui para esse valor de demanda. Tá vendo? Ok? Bem, agora, continuando aqui a fórmula, mais 1 menos alfa, de novo, se alfa continua sendo 0,15, 1 menos alfa, 1 menos 0,15, 0,85, vezes a demanda do período anterior. O período anterior aqui, nós estamos falando do período 2. O anterior é esse último aqui, é o 20. Então o 20 vem pra cá. E aí você coloca 20 aqui. O resultado, então, disso tudo vai ser quanto? Se você fizer aí, 20,4. Esse é o valor da previsão. Então vamos voltar tudo aqui. O próximo valor aqui vai ser 20,4. E assim você vai fazer para os de antes. Vamos avançar e você vai fazer os cálculos aí, ok? Eu peço que você pause o vídeo agora e faça todos os cálculos dos outros. E aí eu vou dar para você 3 segundos, certo? Você já pode pausar o vídeo assim que eu terminar de falar. Aí você faz o restante e eu vou mostrar os demais resultados. Então pode pausar agora. Então aqui estão os resultados da minha previsão utilizando a média móvel com suavização exponencial simples. Mais uma vez, os erros e a tendência de viés, eles serão a mesma coisa, ok? Aí beleza. Então nós temos aqui todos esses valores que nós acumulamos durante tudo isso daqui. E nós vimos, se vocês fizeram todos os exercícios aí, todas as tendências de viés, vocês viram que todos os 3 métodos foram aprovados para esses dados que nós temos aqui dessa demanda de feijão. Todos os 3 foram aprovados, ok? Então, se todos os 3 foram aprovados, qual que é o melhor? O melhor a gente define como que tem o menor valor de desvio padrão que pra gente é S, o menor valor S para o menor valor S, o menor valor de desvio padrão para o erro simples. Então você vai pegar todos os dados de erro simples dos 3, ok? De cada um. Média móvel simples, pega todos os dados de erro simples, calcula o desvio padrão. Média móvel ponderado, calcula todos os dados de erro simples, desvio padrão. Exponencial, todos os dados de erro simples e desvio padrão. E escolhe qual que der o desvio padrão menor, ok? Agora eu vou mostrar como que a gente faz isso. Então, calculando lá o desvio padrão de todos os erros simples, nós vimos que no caso da média móvel simples, o desvio padrão do erro simples deu de 3, aqui nós vamos utilizar 2 casas depois da vírgula só para analisar mesmo, tá? Não é que é padrão mesmo não. No caso da média móvel ponderada, o desvio padrão deu de 3,08. No caso da média móvel com suavização exponencial simples, deu de 3,09. Ok? Então, perante isso, se a gente escolher o que tem menor desvio padrão dos erros simples, a ideia é nós escolhermos a média móvel ponderada. Você vê que o menor valor de desvio padrão do erro simples aqui deu para a média móvel ponderada. A suavização deu praticamente o mesmo valor, então não faz muita diferença utilizar uma das duas não. Qualquer uma das duas tá bom, mas a ponderada tá suavemente, coisa assim, pouca coisa melhor. O fato é que a média móvel simples, você vê igual tá o tamanho do desvio padrão dela, deu bem consideravelmente maior que os outros, né? Esse número 33 aqui, ele é realmente bem mais expressivo que os demais. Então,
A lógica é realmente não utilizar a média móvel simples, apesar de ele ser um método aprovado, mas traz variações maiores que os demais. O melhor a ser utilizado é a nossa média móvel ponderada. Ok? Então, pessoal, valeu e peço que vocês assistam esses vídeos para você aprender. O ideal é você fazer os vídeos, assistir o vídeo, fazendo os exercícios junto e principalmente fazendo mais de uma vez, voltando naquilo que você não entendeu. Não assiste o vídeo todo, depois faz o exercício, vai fazendo por partes, vai acompanhando o vídeo. Assista o vídeo fazendo o exercício pelo menos umas 2 vezes, e depois faz o exercício você sozinho mais umas 2 vezes, e aí você com certeza, com toda certeza, vai entender a matéria e vai conseguir fazer esses cálculos com muito mais rapidez, ok? Então, até a próxima, muito obrigado. O próximo vídeo mostra como fazer esses cálculos no Excel. Valeu, galera, obrigado.